Bom dia. Governo do Estado entrega mais de 300 títulos definitivos no bairro da Compensa. Ministro da Educação inaugura unidade do IFAM em Manacapuru. Fundação Emoa incentiva a doação de sangue em Parintins. Indústria amazonense registra queda de 4,1% de março para abril. Nacional ganha, mas não leva. Apesar da goleada aplicada no adversário ontem, o Nacional está fora das oitavas de final da Série D. O Flamengo vence mais uma e se garante na liderança isolada do Brasileirão. E o Fluminense foi massacrado pelo Atlético Mineiro. Seleção brasileira vence e convence e chega a Rússia como favorita para vencer a Copa do Mundo. Pesquisa Datafolha apresenta o ex-presidente Lula, que está preso com 30% das intenções de voto. Presidente Michel Temer bate recorde de impopularidade. Donald Trump realiza hoje encontro histórico com o presidente da Coreia do Norte. Polícia Federal apreende 10 quilos de maconha do tipo skunk no Eduardo Gomes. Colisão entre táxi e um micro-ônibus na estrada Manaus-Itacoatiara e a M010 mata 3 pessoas. Estes são os destaques do Jornal da Manhã que está começando agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 5h49 em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? Céu nublado, parcialmente nublado. Possibilidade de chuvas esparsas pela manhã e à tarde. 5 milímetros de precipitação, é o que diz a previsão do tempo. A probabilidade é de 80%. 26 graus no momento. A máxima de hoje também, de acordo com o Climatempo, deve chegar aos 32 graus centígrados. Segunda-feira, 11 de junho de 2018. Dia de São Barnabé. Hoje também é o dia do educador sanitário e o dia da Marinha Brasileira. Já se passaram 162 dias do ano e faltam 203 para terminar 2018. Normais as operações de pouso e decolagem no Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Resumo da história. Fatos acontecidos nesta data. Central do Brasil. Tinham 5 inícios as obras da estrada de ferro, que era tão chamada de Dom Pedro II em 1855. Guerra do Paraguai, na Batalha Naval do Riachuelo, o Paraguai fica reduzido a 4 navios em 1865. Getúlio Vargas pronunciava discurso pró-nazismo a bordo do encouraçado Minas Gerais, isto em 1940. Morre em 1974 o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. João Avelange era eleito pela primeira vez presidente da FIFA em 1974. O português Cristiano Ronaldo se transferiu do Manchester United para o Real Madrid na contratação mais cara do futebol até então, isso em 2009. Agora 5h50 em Manaus. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias do Jornal da Manhã. Bom dia, Hernandes Sampaio. Bom dia. Usuário dos bairros de Educância e de Santa Luzia, zona sul da cidade, tem a partir do último sábado uma opção de linha direta para o centro da cidade. A linha 625 teve o itinerário alterado e começou a circular pelas avenidas principais dos 2 bairros. A alteração é resultado de discussão prévia entre a comunidade e técnico da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU. Com isso, a linha 006 foi substituída pelas linhas 004 e 129 como alternativa de deslocamento ao Terminal Integrado 2. O projeto Cinema em Movimento, Circuito Universitário, encerra as exibições de filmes em Manaus com os documentários Nunca Me Sonharam, de Cacau Roden, e Betinho, a Esperança Equilibrista, de Victor Lopes. As sessões seguidas de debate acontecerão nos dias 11 e 14 de junho, às 19 horas, no auditório da Faculdade Marta Falcão. O Circuito Universitário de Cinema tem como objetivo fomentar no ambiente acadêmico o diálogo e a reflexão sobre questões de interesse nacional e histórico abordadas nas obras a serem exibidas, despertando nos jovens o interesse por assuntos relevantes para a sociedade. Em 2018, o evento ocorre simultaneamente em todas as capitais do Brasil, no período de maio e junho, com o tema Direitos Humanos. Para isso, foram selecionados os documentários Humano, Uma Viagem pela Vida, Nunca Me Sonharam, e Betinho, a Esperança Equilibrista. Em Manaus, a mostra já passou também pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM.
O CCC Tech Brasil, criado e desenvolvido no Amazonas, vai realizar sua primeira edição no próximo dia 24, às 8h20 no Centro de Convenções Vasco Vasques, cujo objetivo é promover a integração entre conhecimento dos acadêmicos, professores e sociedade, abordando as áreas de engenharia, arquitetura, agronomia e administração. O método costing da construção civil foi criado em 2012 pelo engenheiro civil Gerson Aranha Júnior, vem se desenvolvendo no mercado local através de atendimentos, cursos, minicursos, palestras e eventos. De acordo com o criador do CCC Tech Brasil, engenheiro civil Gerson Aranha Júnior, esse evento está programado para acontecer em diversas capitais do território nacional. O método amplia o conhecimento nas diversas áreas de engenharia e novas tecnologias, contribui também para construir pontes entre profissionais e estudantes, sempre da forma mais dinâmica. 5h53 em Manaus. Pela segunda vez, inaugurando uma unidade do Instituto Federal do Amazonas IFAM, o ministro da Educação, Rocieli Soares, e o reitor da IFAM, Antônio Venâncio Castelo Branco, inauguraram na última sexta-feira, dia 8 de junho, o campus avançado Manacapuru, com a presença de autoridades políticas da região, pró-reitores, diretores gerais de institutos federais do Norte, alunos e servidores do campus. Com 3.679 metros quadrados, o IFAM Campus Avançado Manacapuru possui hoje 474 alunos e 43 servidores entre docentes e técnicos administrativos, ofertando à população local os cursos num total de 6: administração, secretariado, informática, recursos pesqueiros, vendas pelo Proeja e redes da Meteodetec, tanto na forma integrada quanto na subsequente. Na inauguração, o ministro falou sobre os desafios da educação na Amazônia e as diferenças entre um aluno no Amazonas com outro no restante do país. Não dá para comparar o estado do Amazonas com São Paulo ou Minas Gerais. São realidades distintas. Não que eles não tenham seus desafios, mas o Brasil precisa discutir cada vez mais o curso diferenciado que nós temos para fazer educação de qualidade no estado do Amazonas. E vou lutar para que esse curso diferenciado seja reconhecido, disse ele, sobre a luta da educação como prioridade no país. Manaus 5:55. O governo do Amazonas, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, a AADES, publicou na última sexta-feira 7 novos editais com 286 vagas para contratação temporária de profissionais que irão atuar em projetos nas áreas do meio ambiente, planejamento estratégico, assistência social, esporte, regularização fundiária e infraestrutura. Os editais de números estão disponíveis pela consulta no site www.aedes.am.gov.br. Também por meio do site da AADES, os interessados devem realizar as inscrições para os processos seletivos simplificados entre os dias 13 e 15 deste mês de junho. A Escola Superior de Tecnologia, antiga UTAN, da Universidade do Estado do Amazonas, está com as inscrições abertas para o curso de especialização em engenharia de avaliações e perícias, que visa qualificar profissionais vinculados aos sistemas COFEA, CREA e CAL-BR com amplos e atuais conhecimentos nas áreas de avaliações de bens e nas perícias de engenharia. Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário, reunir cópia e originais dos documentos relacionados no corpo do formulário e juntar um depósito no valor de R$30 na agência 3563, dígito 7 e conta corrente 30.037, dígito 3 do Banco do Brasil, e pessoalmente entregar tudo na sala C20 da SUEA, na Avenida Darcy Vargas, 1200, Parque 10, no período de 18 de maio a 15 de junho de 2018, no horário das 14 às 21 horas. Manaus 5:56. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde Suzano, divulgou nesta semana a lista com quase 50 novos projetos de pesquisa classificados para a edição 2018-2019 do Programa de Apoio à Iniciação Científica, o PAIC. O programa recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. Os projetos foram formatados por alunos de diversas universidades públicas e privadas do Estado, com temas voltados à oncologia. Exemplos estão assim: a relação do vírus oncogênicos com o desenvolvimento de câncer de pênis,
Análise do exame anatomopatológico de tireoide em hospital de referência em cancerologia. Perfil de metástases em pacientes com câncer de tireoide. Frequência de diversos tipos de HPV em tumores malignos de cavidade oral e orofaringite. O síndrome de Burnout em profissionais de cuidados paliativos. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, o TRT11, vai sediar nos dias 14 e 15 deste mês de junho a Assembleia Ordinária e Reunião de Trabalho do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho. Diretores, coordenadores e assessores das escolas judiciais de todo o país estarão em Manaus para debater as estratégias e metodologias mais adequadas para o desenvolvimento profissional permanente de magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, visando a excelência da prestação jurisdicional. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, está com inscrições abertas para o curso de atualização para condutores de transporte escolar e de veículo de emergência. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 15, ou terá que fazer o preenchimento de 50 vagas, portanto, que estão sendo disponibilizadas, sendo 25 para cada uma das modalidades. Os interessados devem agendar atendimento no site do órgão no www.detran.am.gov.br do link habilitação em curso especializado. O atendimento pode ser agendado para qualquer uma das unidades descentralizadas do DETRAN-M em Manaus, na sede do órgão, ou nas unidades que funcionam nos pronto atendimento cidadão PAC. O curso, que é destinado aos motoristas habilitados especializados na condução de ambulâncias e de transporte escolar, tem duração de 16 horas e será ministrado na sala de aula da Gerência de Educação do Trânsito do DETRAN-M no horário das 8 às 18 horas, dos dias 16 e 23 de junho. Manaus, 6:04. O município de Parintins vai receber de 28 de junho a 1º de julho o Shopping do Artesanato de Parintins 2018, que vai reunir produto de 60 artesãos de vários municípios do Amazonas. O Shopping do Artesanato funcionará na Praça da Catedral, na Avenida Amazonas, no centro de Parintins, das 9 às 22 horas, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB. Serão colocados à venda mais de 5.000 produtos com temática cultural amazônica, como esculturas em madeira, biojoias, quadros, souvenirs, adornos para vestuário e cestaria. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins e os Bois Bumbás, Caprichoso e Garantido, divulgaram no último sábado um vídeo promocional da campanha Capriche, doando para garantir a vida, de incentivar a doação de sangue. A campanha ocorrerá entre os dias 11 e 22 de junho em Parintins e tem como foco a captação de doadores antes da realização do 53º Festival Folclórico de Parintins, que acontecerá de 29 de junho a 1º de julho. Desenvolvido com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, o vídeo conta com a participação dos itens oficiais dos Bombás de Parintins, entre os quais os apresentadores Edmundo Oran, do Caprichoso, e Israel Paulaim, do Garantido. Os pajés e os tripas dos bois, além dos itens femininos, também participam do vídeo. A campanha será realizada no Banco de Sangue Dr. Amilcar Monte Rei, ponto de coleta do Hemoan no município, localizado na Rua Pedro Ferreira Gonçalves, número 1771, Conjunto Macurani. A captação de doadores ocorrerá de 8 às 17 horas. A programação tem a parceria da Prefeitura de Parintins e Secretaria Municipal de Saúde. 6:06. Vamos até Urucará com Valdino Castro. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. O município recebeu neste final de semana uma equipe do governo, a secretária de Estado de Relações Institucionais, a doutora Nassif Bacri, coordenadora do projeto de desenvolvimento do Estado do Amazonas, PADEAN. Veio acompanhada de sua equipe. A vinda ao município foi para dar a última vistoria no Centro de Educação de Tempo Integral 7, já que a obra está em fase de acabamento. A secretária falou à nossa reportagem. Todos. Eu me chamo Nassif, sou coordenadora do PADEAN, o programa que o governo do estado do Amazonas vem desenvolvendo junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e estou com a minha equipe aqui toda visitando o SET, passando então o último olhar em tudo que foi feito e atestando a qualidade para que, a partir desse atestado,
de qualidade, o governador e o nosso prefeito possam vir inaugurar o FET. O que eu estou vendo aqui me deixa maravilhada. É um centro de educação integral de última geração, preparado com equipamentos muito modernos, e felizmente a gente começa então a partir de agora uma nova era para os nossos estudantes, para nossas crianças que aqui estão em Urucará. Através desta revisão, a coordenadora pôde constatar que a instituição já está totalmente concluída e, atestando qualidade, será entregue ao governo do estado e segue então o processo inaugural, programado para o início de julho deste ano. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6:08. O Ministério Público Federal recomendou às empresas de turismo e hotelaria do Amazonas que regularizem junto aos órgãos ambientais competentes os cativeiros de animais silvestres que possuam no prazo de 30 dias e que não permitam que turistas tenham contato direto com os animais, especialmente mediante pagamento. De acordo com a recomendação, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, e o Batalhão de Policiamento Ambiental também devem elaborar planejamento de fiscalizações periódicas nos estabelecimentos que exploram animais silvestres, além de apresentar propostas ou projetos de medidas compensatórias que possam promover orientação e educação ambiental para os turistas. A Assembleia Legislativa do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas estão oferecendo curso gratuito de elaboração de leis para 11 municípios do interior. Servidores públicos das câmaras municipais, prefeituras e outros órgãos do Serviço Público de Barcelos, Humaitá, Irunepé, Ipixuna, Jutaí, Lábrea, Maués, Boa Vista do Ramos, Carauari, Itacoatiara e São Gabriel da Cachoeira já podem se inscrever para o curso de atualização em logística que começa na segunda-feira 11 e vai até quarta-feira. O curso de logística é um treinamento para capacitar servidores para elaborar, redigir e analisar criticamente qualquer tipo de lei ou documento oficial de acordo com a legislação em vigor. As inscrições podem ser feitas nas unidades da UEA em cada município. E as aulas serão transmitidas pela internet das 14 às 17 horas nas mesmas salas de aula onde o aluno se inscreveu. Os alunos irão assistir o professor pela televisão e interagir com ele pela internet, enviando questionamentos e participando de aulas práticas. 6:10 em Manaus. A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Centrade, em parceria com Makers Manaus, abre inscrições gratuitas de segunda a quarta-feira, ou seja, de 11 a 13, para as oficinas de Arduino básico e impressão 3D. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas na sede da Centrade das 8 às 13 horas. Para participar, os candidatos devem ter a partir de 18 anos e no mínimo estar cursando o ensino médio. Também é obrigatório levar seu próprio notebook. Não é necessário conhecimento prévio na área das duas oficinas. Para se inscrever, os candidatos interessados devem se dirigir à sede da Centrade, na Avenida Rio Jamari 77, no Conjunto Vieira Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças, o Beco do Macedo, das 8 às 13 horas. E é importante levar os documentos originais e cópias do RG, CPF e comprovante de escolaridade e residência. Titular da 4ª Procuradoria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o procurador de contas João Bosco de Souza, de 40 anos, foi escolhido pelo governador Amazonino Mendes para comandar o MPC no biênio 2018-2020. Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e procurador do MPC desde 1º de novembro de 2006, João Bosco vai substituir o atual procurador-geral do MPC, Carlos Alberto Souza de Almeida, cujo mandato se encerra no início do próximo mês. A Busca Ativa Escolar, a plataforma desenvolvida pelo Instituto TIM e Unicef para mapear crianças e adolescentes fora das salas de aula, completa seu primeiro ano de ação com adesão de 1.111 municípios do Brasil. No Amazonas, 18 municípios aderiram ao projeto. São eles Amaturá, Atalaia do Norte, Altazes, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Carapiranga, Envira, Fonte Boa, Itapiranga, Humaitá, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Pauini, Tapauá, Tonantins e ainda o Arini. A Busca Ativa Escolar quer atentar-se para as crianças e adolescentes menos beneficiadas pelas políticas públicas locais. Existem ainda aqueles que estão em situação de vulnerabilidade
e que podem deixar de frequentar a escola pela falta de transporte escolar, gravidez na adolescência, trabalho infantil, dentre outros. A ideia é mapear problemas estruturais e conjunturais que impedem o acesso de meninos e meninas a um direito fundamental, à educação, e também tomar ações concretas de forma intersetorial para resolver esses problemas. Observa Ítalo Dutra, chefe de educação da Unicef no Brasil. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Política Fundiária, SPF, fez a entrega de 312 títulos definitivos e concessões de terras para moradores do bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, na manhã do último sábado, na escola estadual Valdemiro Pérez Lustosa. Durante o evento, a secretária de Política Fundiária, Paula Canzel Soares, anunciou que 2.800 títulos definitivos e concessões de moradores da Compensa estão prontos para serem emitidos, faltando apenas a apresentação de documentação para o cadastro. Geralmente são de pessoas que nossas equipes não encontraram em casa, que faltou algum documento. Esses moradores terão que procurar a SPF para ver o que falta para a conclusão do processo, explica a secretária. Na gestão do governador Amazônio Mendes já foram entregues mais de 5.000 títulos definitivos em Manaus. E ela disse, por determinação do governador, estamos tentando resolver todas as pendências em títulos que não foram entregues por falta de documentação. 6h13 em Manaus. Inaugurado o porto do município de Tefé. Vamos aos detalhes com o repórter Felipe Augusto. O município de Tefé ganhou um novo porto nesse último sábado que irá beneficiar os produtores rurais e comerciantes dos municípios próximos da cidade. O deputado estadual Josué Neto, que participou da inauguração, disse que o novo espaço irá valorizar os trabalhadores, dando boas condições de trabalho, gerando assim bons reflexos na economia. Esse espaço aqui não é um espaço apenas feito de alumínio, de tubulação, de concreto, de ferro, mas acima de tudo, vai fazer com que o povo de Tefé do dia a dia, que utilize esse espaço para ir e vir, para ir ao Varães, para ir ao Arini, mas acima de tudo, vai facilitar a vida do produtor. O porto custou cerca de 12 milhões de reais e foi feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, com recursos do governo federal, através do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, viabilizados pelo deputado federal Alfredo Nascimento. Segundo o parlamentar, o novo porto vai facilitar o transporte de passageiros e mercadorias para a mesorregião do centro do Amazonas. Mas que esse porto aqui vai ajudar muito a todos os homens que produzem nesta região de Tefé, no polo de Tefé. Participaram do evento também parlamentares como o senador Omar Aziz, os deputados federais Alfredo Nascimento e Arthur Bisneto, o prefeito da cidade Normando Bessa e o superintendente do DENIT Fábio Galvão. Já são 47 portos entregues no Amazonas. O próximo é o de Itacoatiara, que será o maior porto do interior do estado. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. O setor industrial do estado do Amazonas apresentou queda de 4,1% na passagem de março para abril de 2018, não acompanhando a média nacional 0,8%. Com isso, dos 15 locais pesquisados, o Amazonas ocupou a penúltima posição, na frente apenas do estado do Pará, menos 8,1%. Apesar desse desempenho negativo em comparação com o mês passado, o mês de abril de 2018 em relação ao mesmo mês de 2017, o setor apresentou crescimento de 13,2% com destaque para as indústrias de transformação, 13,8%. Algumas atividades industriais do estado do Amazonas apresentaram desempenho positivo de abril de 2018 em relação a abril de 2017. Outras desempenho negativo. Dentre as que apresentaram desempenho negativo, destacam-se a fabricação de bebidas, menos 12,2%. A fabricação de produtos derivados de petróleo, menos 4%, e a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, menos 3,6%. Já aquelas atividades com desempenho positivo destacam-se a impressão e reprodução de gravações, 136,7%. A fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, 43,5%. A fabricação de outros equipamentos de transporte, 38,2%. E fabricação de máquinas e equipamentos, 18%. No acumulado do ano, o setor apresentou crescimento de 21,5% em comparação com o mesmo período de 2017. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a indústria local já acumula crescimento de 10,1%. Polícia.
Polícia. A Polícia Federal prendeu na tarde do último sábado no Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, uma jovem de 21 anos, com cerca de 10 quilos de maconha do tipo skunk. A droga foi encontrada durante fiscalização de rotina da Delegacia de Repressão e Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas. Os tabletes de maconha estavam ocultos na bagagem despachada pela jovem que tentava embarcar com destino ao estado de São Paulo. Manaus 6:22. O corpo de um homem não identificado foi encontrado na noite do último sábado em uma rua do bairro Vila da Prata. Segundo a Polícia Civil, 3 homens em um carro teriam deixado a vítima no local enrolada em um lençol. O caso ocorreu por volta das 19 horas na rua Ari Brandão de Oliveira, segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros. O homem também não identificado foi morto a tiros na noite do último sábado em um quarto de hotel no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, a vítima teria recebido uma ligação marcando um encontro no local momentos antes do crime. O caso aconteceu por volta das 18h30 em um hotel na rua São Benedito. De acordo com a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o homem recebeu a ligação de um conhecido, iria encontrá-lo e o fez momentos depois. O suspeito foi até o quarto da vítima, bateu na porta e efetuou 4 tiros contra o homem, que tentou fugir, mas foi alvejado pelas costas. Outro homem foi morto a tiros ao sair de um bar na noite do último sábado no bairro de Petrópolis. Segundo informações da polícia, a vítima foi abordada após sair em um bar. O crime pode ter sido motivado após a vítima comprar drogas e não receber o troco do suposto traficante. O fato aconteceu por volta das 21 horas na rua Álvaro Bandeira de Melo. Segundo testemunhas informaram a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a vítima estava bebendo em um bar junto com os 2 suspeitos do assassinato. Por volta das 21 horas, o homem saiu do local e logo depois foi seguido pela dupla. Moradores ouviram 3 disparos e quando foram até o local avistaram a vítima morta em via pública. Manaus 6h23. Um homem de 41 anos de idade foi morto após sair de um bar na madrugada de ontem no bairro da Compensa. Segundo a polícia, o homem caminhava na direção de casa quando foi alvejado por um homem ainda não identificado. O crime ocorreu por volta dos 30 minutos da madrugada de ontem, domingo, na rua Rui Barbosa. Testemunhas informaram a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que a vítima estava bebendo em um bar e foi abordada enquanto voltava para casa em um beco nas proximidades do bar. A vítima foi atingida por 4 tiros pelo corpo. O criminoso fugiu do local sem ser identificado. Uma colisão entre um táxi e um micro-ônibus deixou 3 pessoas mortas no fim da tarde de domingo. As vítimas eram parentes do vereador Bosco Rodrigues do PP de Itacoatiara. As vítimas foram identificadas como Valdira Rodrigues, de 87 anos, Simonilde Rodrigues, de 53, e o taxista Calilo Bruno Rodrigues, de 29 anos. O acidente ocorreu na rodovia M010, que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva. Até às 18h30, o Corpo de Bombeiros havia confirmado 3 vítimas. O acidente ocorreu no quilômetro 102 da rodovia estadual, próximo ao Romualdo Procópio, entre Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Segundo informações de testemunhas, os bombeiros, o micro-ônibus seguia sentido Itacoatiara e, ao desviar-se de um buraco, colidiu frontalmente com o táxi que seguia em direção a esta cidade. Esportes. Vamos aos jogos de ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro. Operário do Paraná 3, Luverdense 2. Globo 1, Confiança 1. Atlético Acreano 3, ABC 0. E o placar da Série D ontem. Iporá de Goiás 3, Novo Operário do Mato Grosso do Sul 2. Botafogo São Paulo 1, Tombense de Minas Gerais 0. Independente do Pará 3, Rio Branco do Acre 1. Motoclube do Maranhão 3 e Fluminense da Bahia 1. América de Natal 2, Imperatriz 1. Campinense da Paraíba 0 e Itabaiana 1. Campinense classificado nos pênaltis 6-5. Caxias 3, Maringá 0. Tubarão de Santa Catarina 2, Brusque 1. Tubarão classificado nos pênaltis 4-3. E Nacional 4 e Altos do Piauí 2. O Nacional havia perdido o primeiro jogo por 3-0. Ganhou de goleada 4-2, mas foi desclassificado. O jogo do Brasileirão ontem, os resultados. Atlético Mineiro 5, Fluminense 2. O Fluminense foi massacrado ontem pelo Atlético Mineiro e deu graças a Deus que o jogo terminou logo.
Bahia 3, Botafogo também 3. Ceará 2, Palmeiras 2. Grêmio 1, América Mineiro 0. Flamengo 2, Paraná Clube 0. O Flamengo está agora com 6 pontos, disparado na liderança. Eduardo, amistoso de seleção. Antes nós temos aqui Santos 1, Internacional 2. Foi o último jogo, os 2 últimos jogos ontem foi Flamengo 2, Paraná Clube 0, Santos 1, Internacional 2. Amistoso de seleção, Edson, a Áustria, jogando em casa, perdeu para o Brasil 3-0. Foi um jogo muito bom, mas um jogo meio violento. A Série B tem um jogo hoje contra a Juventude e Curitiba, às 17 horas para a Série C. Jogam Salgueiro e Santa Cruz. Joinville e Volta Redonda. Estes são os 2 jogos pela Série C. Pela Série B, hoje nós temos um jogo apenas, que é entre Juventude e Curitiba. Amistoso de seleções, hoje nós temos Coreia do Sul e Senegal. Bélgica e Costa Rica. O técnico Tite escalou o time que considera ideal para o início pela primeira vez da manhã deste domingo. No estádio Ernst Happel, com um gol marcado por Neymar, a seleção brasileira ganhou da Áustria por 3-0 no último amistoso antes da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, a seleção brasileira já faz seu primeiro treinamento em Sochi, na base durante a Copa do Mundo da Rússia. Às 15 horas no horário de Brasília, do próximo domingo, pela primeira rodada do Grupo E, o time dirigido por Tite encara a Suíça em Rostov. Apesar de se definir como muito feliz e orgulhoso com a atuação da seleção brasileira na vitória sobre a Áustria por 3-0, ontem, domingo, o técnico Tite insistiu em não confirmar se a equipe que estreia na Copa do Mundo, dia 17, em Rostov-on-Don, contra a Suíça, será a que teve uma atuação convincente em Viena. Eu respondo na quinta ou sexta-feira o time da Copa. Disse ele, agora eu estou na adrenalina e não tenho como praxe adiantar o time. A seleção peruana desembarcou neste domingo na Rússia para disputar sua primeira Copa do Mundo depois de 36 anos de jejum. O Peru está invicto a 15 jogos, considerando amistosos e a eliminatória sul-americana, e quer manter a boa sequência para concretizar o sonho de passar da primeira fase. O principal reforço dos sul-americanos foi a liberação do capitão Paulo Guerreiro após a acusação de doping. Depois de 15 horas de viagem, a delegação do Uruguai desembarcou ontem no aeroporto internacional de Novgorod, às 18 horas no horário local, 12 horas no horário de Brasília, e atenderam a dezenas de fãs que marcaram presença para tirar fotos. Os mais citados foram Edinson Cavani e Luiz Soares. E ainda na tarde deste domingo, a França, uma das favoritas à conquista da Copa do Mundo, desembarcou em solo russo. O time de Griezmann e Pogba chega ao país do Mundial após 3 amistosos na França. Vitórias sobre a Irlanda e Itália e empate contra os Estados Unidos no último sábado. Tentando voltar para casa com o bicampeonato mundial, a seleção francesa inicia sua caminhada na Copa no próximo domingo, às 7 horas, horário de Brasília, contra a Austrália. Últimas notícias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta sexta-feira que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, e reportou que o índice ficou em 0,4% no mês de maio, registrando um aumento de 0,22% em relação ao mês de abril. Dessa forma, a inflação acumulada no período atualizado nos últimos 12 meses sobe para 2,86%. Já a alta acumulada nos 5 primeiros meses de 2018 chega a 1,33%, o menor patamar para o período desde o início do Plano Real em 1994. O governo federal, porém, não está feliz. Mesmo com a alta do IPCA de 0,4% acima da expectativa do mercado de 0,3%, o montante segue abaixo do piso da meta projetada pelo governo federal para 2018. E o início da temporada de festas juninas e a proximidade da Copa do Mundo de Futebol devem diminuir o ritmo de trabalho no Congresso Nacional nesta semana, Eduardo. Apesar disso, temas controversos estão na pauta da Câmara e do Senado e podem ser votados. Manaus, 6h39. O relator do projeto que regulamenta o teto salarial dos servidores públicos, Rubem Bueno, do PPS do Paraná, vai apresentar na próxima terça-feira, amanhã, portanto, uma proposta estabelecendo as regras para as verbas e gratificações que ultrapassem o teto constitucional. O teto definido por lei corresponde à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente em R$33.763. Algumas categorias de servidores, no entanto, recebem valor acima disso, incorporando ao salário gratificações e outros tipos de verbas especiais.
Além do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul, que reduziram neste mês a alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre o diesel, outros 4 estados avaliam uma diminuição do tributo, segundo o levantamento do G1. São eles o Acre, o Amapá, o Espírito Santo e o Sergipe. O governo do Rio de Janeiro reduziu a alíquota de 16% para 12%. Já o Mato Grosso do Sul, o percentual caiu de 17% para 12%. A mudança desses estados aconteceu após a greve dos caminhoneiros, em meio a compromissos assumidos pelos governos para reduzir o preço do diesel e garantir o fim das paralisações. Das 17 unidades da federação, 17 descartam a possibilidade de avaliar uma redução das alíquotas sobre o diesel, citando, sobretudo, falta de espaço fiscal para abrir mão dessa arrecadação. Outros 4 estados não responderam. Manaus 6:41. Planejamento estratégico de longo prazo do governo revela que o crescimento da economia brasileira ficará abaixo de seu potencial e vai patinar em 1,3% ao ano a partir de 2021 até 2031, se a trajetória atual das contas do governo permanecer inalterada e nenhuma nova reforma fiscal for aprovada. O ritmo de alta da atividade econômica desacelera nos próximos 3 anos. Menos 3% em 2019 para 1,3% depois de 2021, devido à falta de solução para o rombo das contas públicas, o que pode levar ao aumento da rigidez orçamentária da União. Nesse cenário, o déficit fiscal só começaria a ser revertido em 7 anos, em 2025, após 11 anos no vermelho. Enquanto o PT mantém a candidatura de Lula, a direção nacional do PDT trabalha para reunir outros 2 partidos de esquerda, o PSB e o PCdoB, em torno de seu pré-candidato, Ciro Gomes. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, afirma tratar diariamente do assunto com dirigentes dos 2 partidos. Disse ele: tenho conversado bastante para reunirmos forças em torno de um mesmo candidato. É esse o nosso trabalho, afirma o ex-ministro Carlos Lupe. Ele acha que Ciro é quem tem mais chances entre os candidatos da esquerda de ir ao segundo turno. Agora 6:42 em Manaus. A Justiça Trabalhista determinou que ao menos 75% dos trabalhadores de cada uma das empresas do Grupo Eletrobras deverão trabalhar normalmente, caso a paralisação de 72 horas anunciada para começar às 0 hora desta segunda-feira se concretize. A determinação é do ministro do Trabalho Superior, do TST, Maurício Gondinho Delgado. Embora considere legítimo o direito da categoria à greve, o ministro considerou que, dada a essencialidade do serviço, o percentual mínimo proporcional às funções dos empregados deve ser respeitado. Se a decisão for descumprida, as entidades sindicais que representam a categoria poderão ser multadas em até R$100 mil diários. Relator do dissídio coletivo de greve instaurado na última sexta-feira, o ministro Godinho admitiu que o pedido da Eletrobras para que a greve seja considerada abusiva ainda voltará a ser discutido no curso do processo. Manaus 6:43. Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 30% das intenções de voto. Nos cenários em que Lula está ausente, o deputado Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, mantém a liderança na corrida presidencial com 19% das preferências. A ex-senadora Marina Silva, da Rede, aparece com até 15% das intenções de voto. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, que oscila entre 10% e 11%, e o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem 7%, estão tecnicamente empatados. Eleitores sem candidato somam 34% no cenário sem Lula. O Instituto entrevistou 2.824 eleitores de 174 municípios na quarta, dia 6, e na quinta, dia 7. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência, em vídeo divulgado em sua conta no Twitter na manhã deste domingo, questionou e criticou os números trazidos pela pesquisa Datafolha sobre as intenções de voto na eleição de outubro. De acordo com Bolsonaro, a pesquisa realizada pelo Data Poder 360 no final de maio sobre a corrida presidencial mostrava sua vitória no segundo turno contra os demais
por larga diferença. Após greve dos caminhoneiros, taxa de brasileiros que consideram o governo ruim ou péssimo supera recorde anterior de 73% alcançado pelo presidente em 2017. Forças Armadas são a instituição em que a população mais confia. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha divulgado neste domingo, Michel Temer quebrou o próprio recorde como presidente mais impopular desde a redemocratização do país. 82% da população consideram o governo do MDBista ruim ou péssimo. A taxa aumentou 12 pontos percentuais em relação aos 70% de reprovação registrados em abril e 9 pontos percentuais em relação ao recorde anterior de 73% computado em setembro passado. Dilma Rousseff alcançou 71% de reprovação em agosto de 2015. José Sarney, 68% em setembro de 1989. E Fernando Collor, 68% em maio de 1992. A nova pesquisa foi realizada após a recente greve dos caminhoneiros que parou o Brasil. Somente 3% dos entrevistados avaliaram o governo Temer como ótimo ou bom e 14% como regular. O Datafolha consultou 2.824 pessoas entre 6 e 7 de junho em 174 municípios. O aumento da popularidade se deu em todo o país. Na região Nordeste, a taxa de reprovação ao presidente chegou a 87%, enquanto no Sul e no Sudeste foi de 80%. Logo após assumir inteiramente a presidência em meio ao processo de impeachment de Dilma, Temer era rejeitado por 31% dos brasileiros em meados de 2016. No ano seguinte, a reprovação chegou a 69% na sequência da delação da JBS e voltou a subir com denúncias de corrupção contra o presidente. O Datafolha aponta também que as Forças Armadas são a instituição com maior credibilidade entre a população. 37% confiam, 41% confiam um pouco nos militares e 20% não confiam. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, 14% confiam muito, 43% confiam pouco e 39% não confiam. A imprensa conta com apenas 16% de confiança elevada, enquanto 45% confiam pouco nos veículos de comunicação e 37% não confiam. As instituições que gozam de menor credibilidade entre os brasileiros, por sua vez, são os partidos políticos, 68%, o Congresso, 67% e a presidência, 64%. 6h47 em Banal. Pesquisa Datafolha publicada no site do jornal nesta segunda-feira aponta que 72% dos entrevistados entendem que a situação econômica do país piorou nos últimos meses. Ou seja, 7 em cada 10 brasileiros. Apenas 6 avaliaram que o quadro melhorou. Na última pesquisa sobre o mesmo tema, em abril, 52% avaliaram que a economia havia se deteriorado. O Instituto apurou ainda que 32% dos entrevistados disseram que a economia vai piorar nos próximos meses e que 26% acreditam em recuperação. O presidente Michel Temer se reuniu ontem no Palácio do Jaburu com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Os dois conversaram sobre o novo Sistema Único de Segurança Pública e modelo pelo qual as instituições federais, estaduais e municipais devem atuar em operações combinadas e compartilhar informações. Pela proposta aprovada na Câmara e no Senado, os registros de ocorrência e investigações serão agora padronizados. A cerimônia de sanção da lei que cria o SUSP será realizada nesta segunda-feira, hoje, portanto, às 4h, no Palácio do Planalto. 7 corpos de supostos traficantes foram encontrados ontem na Urca, bairro de classe média alta no Rio e zona militar. Na última sexta-feira, a região foi palco de um intenso tiroteio entre bandidos e a Polícia Militar, que paralisou por 2 horas a circulação do bondinho do Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos do país. Até o funcionamento do aeroporto Santos Dumont foi afetado pelo confronto. Pela primeira vez na história, líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se encontram pessoalmente para tentar chegar a um consenso sobre o desmonte do programa nuclear e balístico da fechada ditadura comunista em troca de alívio econômico para o país hoje afetado por duras sanções. O esperado e histórico encontro Donald Trump e Kim Jong será realizado nesta segunda-feira, hoje, portanto, às 22h, pelo horário de Brasília. Correspondendo terça-feira, 12 de junho, às 9h em Singapura. Os líderes já estão no país. O local escolhido foi o luxuoso Hotel Capela, na ilha de Sentosa, que é famosa por suas praias turísticas e seus campos de golfe espetaculares. Singapura designou parte de sua região central como uma zona especial, onde os procedimentos de segurança estão mais rigorosos. O espaço aéreo sobre a rica estado está temporariamente restrito durante
partes dos dias 11, 12 e 13 de junho. Ao menos 12 pessoas morreram e 31 ficaram feridas em um atentado suicida diante do Ministério da Reabilitação Rural e Desenvolvimento em Cabul, informou a Associated Press Wahid Manjor, porta-voz do Ministério Afegão da Saúde. Um homem-bomba detonou o colete de explosivos na porta do ministério. O cantor britânico Robbie Williams vai se apresentar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo da Rússia 2018 na próxima quinta-feira em Moscou, evento que também contará com a presença do ex-jogador brasileiro Ronaldo. Manaus, 6h50. Manchete dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Pesquisa Datafolha explica razões para PT insistir em Lula. Destaque da Folha de São Paulo. Sobe para 9 o número de mortos em naufrágio em Itaguaí. Principal matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo. E Trump chega a Singapura para encontro histórico com Kim Jong-un. O que diz o Correio Brasiliense? Poucas horas depois de goleada, a seleção brasileira desembarca em Sochi. Valor econômico. Após greve, preço do diesel ao consumidor caiu 9%, diz ANP. Vamos até BH com o destaque do jornal O Estado de Minas. Preso suspeito de assalto a banco com troca de tiros e reféns em Minas. Recife, o centenário Jornal do Comércio estampa. Bombeiros reforçam fiscalização em praias do Grande Recife após ataque de tubarão. Vamos agora até Porto Alegre com o destaque do jornal 0 Hora. Temer bate seu próprio recorde de impopularidade, diz Datafolha. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Baldino Castro e Felipe Augusto. A técnica foi de Herante Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45. Na sequência da nossa programação, mais um campeão de audiência. Valdir Corrêa vem chegando para apresentar o programa que leva a sua assinatura. Aliás, Valdir já está na sala de transmissão. Exatamente. Difusora